Nelson Ned foi uma das vozes mais marcantes da música brasileira. Suas músicas, emocionantes e cheias de paixão, tocaram o coração de milhões. Mas por trás da fama e da adoração do público, existiu uma história de muito sofrimento, solidão e abandono. No vídeo de hoje, vamos conhecer a triste trajetória de Nelson Ned, um homem que enfrentou muitos obstáculos, desde a sua infância até seus últimos dias, sem jamais deixar de lutar. Mas, infelizmente, ao final de sua vida, ele enfrentou um destino cruel. Vamos entender o que aconteceu e como ele chegou ao fim da vida sem o reconhecimento e o carinho que tanto merecia. Fique com a gente até o final, porque a história que vamos contar não é apenas sobre fama e sucesso, mas sobre as dificuldades e os desafios que podem se esconder por trás da vida de qualquer pessoa, por mais conhecida que ela seja. A história de Nelson Ned começa em Ubá, uma pequena cidade localizada no interior de Minas Gerais, no dia 2 de março de 1947. Ele nasceu em uma família humilde, onde as dificuldades eram uma constante no dia a dia. Desde muito jovem, Nelson teve que lidar com desafios que, para muitas crianças, seriam difíceis de superar. A sua casa era simples, e a condição financeira da família não permitia grandes luxos. Mas mesmo em meio a tanto sofrimento, havia algo que sempre foi um alicerce para o jovem Nelson: a música. Sua mãe, Dona Nair, era uma grande apreciadora de música e tinha uma relação especial com o universo sonoro. Para ela, a música era uma forma de expressão e um remédio para as dificuldades da vida. Foi através dela que Nelson descobriu seu amor pela arte de cantar. Dona Nair, mesmo diante das dificuldades da vida, conseguia transmitir a ele o valor da música como algo que ia além do simples entretenimento. Ela acreditava que a música tinha o poder de transformar vidas, de trazer consolo e até esperança. Essa influência materna foi fundamental para o despertar do sonho de Nelson, ser cantor. Mas como todos sabemos, a jornada até a realização de um sonho raramente é tranquila. No entanto, a vida de Nelson não seria fácil. O contexto de pobreza e as adversidades financeiras que sua família enfrentava estavam sempre presentes, tornando ainda mais difícil a concretização dos seus desejos. Era uma época em que poucas pessoas tinham acesso a oportunidades, e para um menino de origem humilde como Nelson, o caminho parecia ser ainda mais estreito. As privações e as dificuldades eram parte do cotidiano. O jovem, desde cedo, aprendeu o que significava abrir mão de coisas simples, como o conforto ou as distrações da infância. Algo que às vezes o deixava triste e pensativo sobre o futuro. Mas havia dentro dele uma chama, uma vontade de conquistar algo mais. Embora a vida de Nelson fosse marcada pela luta e pela escassez, ele nutria um sonho: cantar e se tornar uma figura reconhecida no mundo da música. Algo que parecia muito distante, como um objetivo inalcançável. Mas Nelson, mesmo com todas as limitações ao seu redor, não desistiu. Ele acreditava que sua voz, algo tão peculiar, poderia abrir portas. Embora sua estatura fosse um ponto que gerava muitos comentários e piadas, ele tinha apenas 1,39 metros de altura, o que lhe causava várias situações de preconceito e zombarias. Isso não o desanimava. Pelo contrário, ele sempre acreditou que sua voz tinha algo único. Sua musicalidade era diferente, mas com algo de inusitado que tocava as pessoas de uma maneira especial. E essa voz, que parecia destoar dos padrões da época, foi, na verdade, a sua grande aliada. Nelson não se deixou abater pelas provocações e pela falta de apoio inicial. Ele sabia que o talento não estava na aparência, mas no poder da sua interpretação e na emoção que conseguia transmitir através das canções. A carreira de Nelson Ned começou nos anos 1960, uma época em que a música brasileira vivia uma fase efervescente, marcada por grandes mudanças e inovações. Foi nesse cenário que ele começou a se apresentar em bares e casas de shows, lugares simples, mas fundamentais para quem estava começando e tentando se estabelecer no meio musical. Nesse período inicial, as dificuldades eram muitas. Ele enfrentava um cenário extremamente competitivo, onde a rejeição estava sempre à espreita. Embora tivesse uma voz única e uma vontade imensa de se expressar, Nelson foi ignorado por várias gravadoras que não acreditavam em seu potencial. Para essas empresas, ele parecia ser mais uma exceção dentro dos padrões da época. Um cantor com uma aparência que não se encaixava nos moldes dos artistas populares de então. Sua estatura, ainda mais baixa que a média, era mais um fator que o fazia se destacar de forma negativa para o mercado musical. Mas mesmo diante dessas rejeições, Nelson não desistiu. Ele sabia que sua verdadeira força estava na sua voz, na sua capacidade de transmitir emoções através das canções. Era uma questão de perseverança. A estrada foi árdua, e as portas continuavam a se fechar.
mas ele seguiu com a confiança de que mais cedo ou mais tarde encontraria seu espaço. Essa determinação, aliada ao talento inegável, acabou por render frutos. Em 1969, ele assinou contrato com a gravadora RGE, uma das mais importantes da época. E isso foi o primeiro grande passo para sua consolidação no cenário musical brasileiro. Aos poucos foi se destacando, ainda que de forma gradual, em meio à competição com outros artistas que também almejavam o reconhecimento. Mas como acontece com muitos que começam do zero, o caminho de Nelson não foi fácil, e os altos e baixos em sua carreira se tornaram constantes. O sucesso não veio da noite para o dia. Ele teve que lidar com muitas incertezas, com a dificuldade de se tornar um nome conhecido, e ainda mais desafiador, com a necessidade de se afirmar em um mercado que, muitas vezes, parecia ter outros favoritos. Esse período de dificuldades foi um teste constante para sua paciência e confiança em si mesmo. Por mais que sua voz fosse poderosa, a estrada para o reconhecimento parecia ser tortuosa, e as vitórias não eram tão frequentes quanto ele gostaria. Foi apenas nos anos 70 que Nelson conseguiu conquistar de vez o grande público. O ano de 1971 marcou um ponto de virada em sua carreira, quando ele lançou a música Tudo Passará. Um sucesso imenso que ressoou não apenas nas paradas de sucesso, mas também no coração de muitos brasileiros. A canção, com sua melodia envolvente e sua letra profunda, tornou-se um dos maiores clássicos de sua trajetória, e com isso, ele ganhou o reconhecimento que tanto buscava. A música foi um divisor de águas, consolidando seu nome e colocando-o entre os artistas mais admirados da época. Tudo Passará representou não só a realização de um sonho, mas também a prova de que sua persistência havia valido a pena. No entanto, como frequentemente acontece com quem atinge a fama, o sucesso veio acompanhado de suas próprias dificuldades. Nelson começou a viver uma dualidade constante, a euforia e a realização de estar nos palcos, recebendo o carinho do público, contrastavam com as pressões da vida pública. A fama, que por um lado era recompensa pelo esforço e pela luta, trouxe consigo o peso das comparações e das críticas. Naqueles tempos, a mídia e o público muitas vezes estabeleciam comparações entre os artistas, e Nelson se via confrontado com as expectativas e os julgamentos sobre seu trabalho e sua aparência. As pressões para se enquadrar em padrões muitas vezes fora de seu controle começaram a afetá-lo. Além disso, ele também teve que lidar com o fato de que, em meio ao reconhecimento, surgiram polêmicas e desafios pessoais que tornaram a convivência com a fama ainda mais complicada. Nelson Ned não teve uma vida fácil no que diz respeito à saúde. Desde muito jovem, ele precisou lidar com desafios físicos decorrentes de sua estatura baixa, causada por uma condição chamada displasia espondiloepifisária. Essa característica trouxe algumas limitações motoras e exigiu cuidados médicos frequentes ao longo de sua vida. Mas apesar dessas dificuldades, ele nunca permitiu que sua condição o definisse ou limitasse seus sonhos. Com determinação, ele construiu uma carreira brilhante e conquistou admiradores no mundo inteiro com sua voz inconfundível e seu talento único. No entanto, conforme os anos passaram, a saúde de Nelson Ned começou a se tornar uma preocupação ainda maior. Além das dificuldades físicas naturais de sua condição, ele enfrentou problemas cardíacos graves, que foram se agravando ao longo do tempo. Em 2006, precisou passar por uma cirurgia delicada para realizar um transplante de coração, um procedimento de alto risco, que exigiu um longo período de recuperação. Esse momento foi um divisor de águas em sua vida. Embora tenha conseguido superar a cirurgia, sua saúde nunca mais foi a mesma. O corpo fragilizado e as limitações impostas pelo tratamento fizeram com que ele diminuísse drasticamente suas atividades profissionais, algo que para ele foi muito difícil, já que a música sempre foi sua maior paixão. Mas os desafios de Nelson não se restringiram apenas à saúde física. Em paralelo às complicações médicas, ele também enfrentou períodos de grande sofrimento emocional. A pressão do meio artístico, os altos e baixos da carreira e os desafios pessoais acabaram levando-o a momentos de profunda angústia. Durante algumas fases de sua vida, ele enfrentou episódios de depressão, que o afastaram ainda mais dos palcos e do convívio com o público. A saúde mental tornou-se um fator determinante para seu afastamento gradual da carreira, pois, sem o apoio emocional adequado, a luta contra a depressão se tornou ainda mais difícil. Com o passar dos anos, a soma desses fatores resultou em um desgaste cada vez maior. Nelson Ned, que sempre foi reconhecido por sua energia e presença marcante, foi se tornando mais recluso, aparecendo com menos frequência na mídia e nos eventos musicais.
A falta de um suporte emocional forte, aliada ao cansaço físico e às limitações impostas pelos problemas de saúde, fez com que ele se distanciasse não apenas da carreira, mas também de boa parte da vida social que mantinha anteriormente. Sua trajetória, marcada pelo talento e pela superação, também foi permeada por momentos de muita luta, e cada dificuldade que enfrentou deixou marcas profundas, tanto em seu corpo quanto em sua alma. Mesmo assim, sua música continuou a ecoar no coração dos fãs. Seu legado permaneceu vivo, e sua história de superação continua a inspirar muitas pessoas que enfrentam desafios semelhantes. Nelson Ned foi um artista que soube transformar dor em arte e dificuldades em inspiração. Mas sua jornada ainda reserva outros capítulos marcantes, e sua trajetória, mesmo com tantos desafios, é um exemplo de perseverança e paixão pela música. Além das questões de saúde, Nelson também enfrentou sérios problemas com vícios. No auge de sua fama, quando sua voz encantava multidões e suas músicas estavam entre as mais tocadas, ele se viu envolvido em um estilo de vida autodestrutivo. O álcool e as drogas passaram a fazer parte de sua rotina, criando um ciclo difícil de ser rompido. Para muitos artistas, o sucesso vem acompanhado de uma pressão imensa, expectativas irreais e uma solidão silenciosa. Com Nelson não foi diferente. A fama abriu portas, mas também trouxe desafios que muitas vezes eram encarados nos bastidores, longe dos holofotes. Durante anos, Nelson Ned foi um exemplo claro de como os vícios podem destruir uma carreira e uma vida. Ele foi uma vítima do próprio sucesso, que o levou a um ciclo de excessos. O álcool e a depressão se tornaram companheiros constantes, e isso refletiu não apenas em sua saúde física, mas também em sua carreira, que começou a desmoronar. Amigos próximos e familiares relataram que ele alternava momentos de lucidez e tentativas de recuperação com recaídas dolorosas. A música, que sempre foi sua maior paixão, aos poucos começou a perder espaço para os problemas que o consumiam. Nelson tentou diversas vezes se recuperar, submetendo-se a tratamentos e buscando apoio em diferentes momentos. Entretanto, o peso do passado e a solidão o acompanhavam de perto, tornando a batalha ainda mais difícil. Muitas vezes, os vícios não são apenas um reflexo de uma vida desregrada, mas também uma fuga para dores internas e questões não resolvidas. No caso de Nelson, havia feridas emocionais que, combinadas com as pressões do meio artístico, intensificavam suas dificuldades. Mesmo nos momentos mais sombrios, havia uma centelha de esperança. Ele nunca deixou de ter consciência da importância de sua arte e do impacto que causava nas pessoas. No entanto, livrar-se das amarras do vício exigia mais do que apenas força de vontade. Era necessário um suporte constante, algo que muitas vezes ele não encontrava na mesma proporção que precisava. O caminho foi longo e repleto de desafios, mas sua história não se resume apenas às quedas. Há também os momentos de superação, tentativas sinceras de mudança e reflexões profundas sobre sua trajetória. Com o passar dos anos, a fama de Nelson começou a se apagar. O brilho dos holofotes que um dia o acompanhou foi gradativamente substituído pelo esquecimento. Os contratos antes abundantes foram rareando e, junto com eles, o dinheiro que sustentava o estilo de vida que ele construiu ao longo da carreira. O que parecia ser uma trajetória consolidada e promissora acabou se tornando um pesadelo financeiro. Algo que ele nunca imaginou enfrentar depois de tantos anos de dedicação ao seu ofício. Nelson sempre foi um artista talentoso, mas nunca teve grande habilidade para administrar suas finanças. A falta de planejamento e algumas decisões equivocadas fizeram com que sua fortuna se dissipasse mais rápido do que ele poderia prever. Além disso, o desgaste acumulado ao longo dos anos, somado a problemas de saúde e aos vícios que o acompanhavam há tempos, tornaram ainda mais difícil qualquer tentativa de recuperar a estabilidade financeira. Dívidas se acumularam, e os problemas financeiros passaram a fazer parte de sua rotina. Não demorou para que processos judiciais surgissem, muitos deles relacionados a contratos mal administrados e cobranças que ele não conseguia mais pagar. O que deveria ser uma aposentadoria tranquila e confortável, repleta de reconhecimento e descanso, acabou se transformando em uma batalha constante para sobreviver. O impacto dessas dificuldades não foi apenas econômico. A solidão que já o rondava se tornou ainda mais presente à medida que os amigos se afastavam e as oportunidades diminuíam. O público que um dia o aplaudiu com entusiasmo parecia ter se esquecido dele. Sem perspectivas e com a saúde debilitada, Nelson começou a se isolar cada vez mais, tornando-se uma sombra do artista que um dia encantou tantas pessoas. Mas essa não foi a única consequência de sua decadência. Enquanto tentava lidar com a dura realidade que se impunha, outras questões começaram a surgir,
tornando sua vida ainda mais complicada. Nelson Ned também sofreu com a perda de pessoas muito queridas ao longo de sua vida, e essas perdas deixaram marcas profundas em sua trajetória. Entre elas, a morte de seus pais foi um golpe especialmente duro. Eles sempre foram seu alicerce emocional, apoiando-o tanto na carreira quanto nos momentos mais difíceis. Quando partiram, Nelson se viu em um vazio imenso, sentindo-se mais isolado do que nunca. Essa sensação de solidão foi se agravando com o tempo, tornando-se uma sombra constante em sua vida. Além da dor da perda familiar, ele também enfrentou grandes desafios nos relacionamentos pessoais. Passou por casamentos conturbados, onde a busca por estabilidade emocional muitas vezes terminava em frustrações e desentendimentos. A fama que lhe trouxe reconhecimento e sucesso também teve seu preço, afastando-o de relações verdadeiramente genuínas. Com o passar dos anos, ele viveu momentos de solidão extrema, tentando encontrar sentido em meio ao turbilhão de sentimentos que o acompanhavam. Nos últimos anos de sua vida, essa solidão se tornou ainda mais evidente. Ele não contava com o apoio das pessoas mais próximas como antes, e isso afetou profundamente sua saúde mental e emocional. O que poderia ser um período de paz e descanso acabou se transformando em uma fase de melancolia e abandono. Para um artista que passou a vida levando emoção e alegria ao público, o silêncio e a ausência de companhia foram especialmente dolorosos. Mas mesmo diante dessas dificuldades, Nelson nunca deixou de carregar consigo a essência de sua música e sua fé, que foram seus pilares até o fim. Nelson Ned faleceu em 2014, aos 67 anos, encerrando uma trajetória que, apesar do brilho nos palcos, foi marcada por desafios profundos. Nos seus últimos anos de vida, ele viveu de forma modesta, longe dos holofotes que um dia iluminaram sua carreira. A fama, que já havia sido avassaladora, perdeu força com o tempo, e o reconhecimento do público, que antes o ovacionava, deu lugar ao esquecimento. Mesmo assim, sua história não pode ser reduzida apenas a esse capítulo final. Nelson Ned foi um artista singular, dono de uma voz poderosa e inconfundível. Com um timbre emocionante e interpretações intensas, ele conquistou multidões não só no Brasil, mas também no exterior, especialmente na América Latina, onde suas canções românticas atravessaram gerações. Seu talento foi capaz de superar barreiras linguísticas e culturais, tornando-o um dos poucos brasileiros a alcançar projeção internacional no gênero romântico. Mas a vida de Nelson Ned não foi feita apenas de aplausos. Atrás das cortinas, ele enfrentou momentos difíceis, que iam desde problemas de saúde até crises financeiras e emocionais. A luta contra o alcoolismo e a depressão foi um dos aspectos mais dolorosos de sua jornada. Além disso, sua condição física, ele tinha acondroplasia e media pouco mais de 1 metro de altura, trouxe desafios adicionais em um meio artístico muitas vezes pautado por padrões estéticos excludentes. Apesar dessas dificuldades, ele encontrou na fé um refúgio. Nos anos 90, após uma fase turbulenta, Nelson Ned se converteu ao cristianismo e passou a se dedicar à música gospel, levando sua voz marcante para um público que buscava inspiração e esperança. Mesmo sem a mesma popularidade dos tempos áureos, ele continuou a cantar e compartilhar sua mensagem, demonstrando que sua força ia muito além do talento musical. Seus últimos anos foram discretos, mas sua obra permanece viva. Canções como Tudo Passará e Não Tenho Culpa de Ser Triste ainda emocionam ouvintes que, ao escutá-las, sentem o impacto de sua interpretação intensa e apaixonada. Nelson Ned deixou um legado que vai além do sucesso comercial. Ele deixou uma história de superação, de arte e de sentimentos profundos traduzidos em música. E é impossível falar sobre sua trajetória sem lembrar do impacto que ele teve na música romântica e na vida de tantos fãs que se identificavam com suas letras e sua emoção. Seu nome pode não ser tão lembrado hoje quanto foi no auge, mas sua voz, essa sim, continua ecoando no coração daqueles que foram tocados por sua arte. Nelson também teve diversos conflitos com a mídia ao longo de sua trajetória. Sempre espontâneo e sem filtros, suas declarações frequentemente geravam polêmicas, algumas das quais foram mal interpretadas ou tiradas de contexto. Em momentos de crise, ele se viu no centro de debates acalorados, sendo alvo de críticas duras e, muitas vezes, incompreendido pelo público. A relação conturbada com a imprensa não era apenas fruto de suas opiniões sinceras, mas também de uma época em que os meios de comunicação tinham um papel muito forte na construção da imagem pública de artistas e figuras influentes. Qualquer deslize, qualquer palavra mal colocada, poderia ser amplificada e distorcida, e Nelson sentiu isso na pele. Ele, que sempre foi um homem intenso, reagia a essas situações com a mesma paixão com que vivia.
Isso, por um lado, o tornava ainda mais fascinante, mas, por outro, aumentava a tensão entre ele e a mídia. Essas dificuldades externas só intensificaram seu sofrimento interno. As críticas, mesmo quando injustas, pesavam sobre ele, afetando sua confiança e sua disposição para se manter sob os holofotes. Aos poucos, foi se afastando do público e da mídia, buscando refúgio em um espaço onde pudesse ser ele mesmo, sem precisar se explicar o tempo todo. Esse afastamento, no entanto, não significava que sua presença ou influência diminuíssem. Pelo contrário, ele continuava sendo uma figura marcante, alguém que despertava curiosidade e admiração, mesmo quando optava pelo silêncio. E esse distanciamento, mais do que uma escolha, parecia ser um reflexo de um Nelson que, apesar de tudo, nunca deixou de ser profundamente humano, com suas dores, suas inseguranças e suas lutas internas. Nos últimos anos de sua vida, a saúde de Nelson Ned se tornou um desafio constante, um reflexo das muitas batalhas que ele enfrentou ao longo do tempo. Além das complicações que já comprometiam seu bem-estar, ele passou por um transplante de coração em 2006, um procedimento delicado que, embora tenha lhe dado uma sobrevida, não foi suficiente para restaurar completamente sua vitalidade. Seu corpo já estava fragilizado por diversas doenças que se acumularam ao longo dos anos, e a recuperação nunca foi plena. Mesmo após o transplante, Nelson continuou enfrentando problemas de saúde que o acompanharam até seus últimos dias. Ele sofreu com complicações respiratórias severas, que tornavam difícil até mesmo realizar atividades simples do dia a dia. Além disso, sua mobilidade foi progressivamente comprometida, tornando-o cada vez mais dependente de cuidados médicos e do auxílio de terceiros. Essa limitação física, somada à dor constante, contribuiu para um período de grande isolamento e solidão. Outro fator que agravou seu estado foi a diabetes, uma condição que, se não controlada rigorosamente, pode desencadear uma série de problemas sistêmicos. No caso de Nelson, a doença trouxe desafios adicionais, afetando ainda mais sua qualidade de vida e exigindo cuidados redobrados. A sua baixa estatura, que ao longo da vida foi um dos aspectos que marcaram sua identidade artística, também trouxe dificuldades médicas específicas, tornando certos tratamentos e processos de recuperação mais complexos. Diante desse quadro, sua rotina passou a ser dominada por idas e vindas frequentes ao hospital, exames, internações e tratamentos contínuos. A perda gradual da independência foi um duro golpe para alguém que por décadas esteve acostumado a brilhar nos palcos e a levar sua música a milhares de pessoas. Seu afastamento da vida pública não foi apenas uma consequência natural do tempo, mas também um reflexo das limitações impostas por sua saúde debilitada. O cantor que antes encantava plateias com sua voz potente e suas letras emocionantes agora enfrentava um período difícil, onde a solidão e a fragilidade física se tornaram companheiras constantes. Apesar dos desafios, Nelson Ned manteve até o fim sua fé e sua conexão com a música, que sempre foi sua maior aliada. Mas sua jornada, repleta de momentos gloriosos e também de provações, ainda reservava capítulos marcantes que ajudaram a consolidar seu legado. Com a saúde fragilizada e uma carreira já distante do auge, Nelson Ned passou a viver em uma solidão cada vez mais profunda. Durante anos ele brilhou nos palcos, encantando multidões com sua voz marcante e canções que falavam de amor e superação. No entanto, o tempo passou e sua presença no cenário musical foi diminuindo gradativamente. Aos poucos, os convites para shows rarearam, as aparições na mídia se tornaram escassas e, com isso, ele acabou se afastando não apenas dos holofotes, mas também das pessoas que um dia estiveram ao seu redor. Nos últimos anos de sua vida, Nelson isolou-se quase completamente. As amizades que antes pareciam inabaláveis se tornaram distantes, muitas vezes reduzidas a lembranças de um passado glorioso. Até mesmo colegas do meio artístico, que um dia dividiram os palcos com ele, seguiram caminhos diferentes, e poucos mantiveram contato. O isolamento foi agravado por problemas de saúde que limitavam ainda mais sua mobilidade e independência. A rotina, que um dia era repleta de viagens, apresentações e encontros com fãs, transformou-se em dias silenciosos dentro de casa. As poucas pessoas que permaneceram ao seu lado eram, em sua maioria, familiares e cuidadores. Eles garantiam que Nelson recebesse os cuidados necessários, ajudando-o em tarefas diárias que, com o passar do tempo, se tornaram desafiadoras. No entanto, por mais que estivesse cercado por essas presenças, a ausência do público e da agitação do mundo artístico pesava em seu coração. Ele sentia falta do carinho dos fãs, dos aplausos calorosos e da sensação de estar conectado com milhares de pessoas por meio de sua música.
Nelson Ned, que no auge da sua carreira era adorado por fãs e reverenciado por sua voz inconfundível, agora passava os dias imerso em lembranças, longe da energia vibrante dos palcos. Sua solidão foi um dos aspectos mais tristes de seus últimos anos. Ele viveu em uma casa simples, sem luxo, mas com uma imensa saudade da vida que parecia ter ficado para trás. Essa mudança drástica foi difícil para ele, que sempre viveu da arte e do reconhecimento. A transição de ídolo internacional para uma figura distante dos holofotes não foi algo fácil de aceitar. Durante décadas, Nelson se acostumou a ser celebrado, a ser o centro das atenções onde quer que fosse. Mas agora a realidade era outra. O telefone já não tocava com propostas de shows, as entrevistas se tornaram raras e a multidão que o ovacionava ficou restrita às memórias de um passado brilhante. A solidão tornou-se sua única companhia constante. Mesmo com a família ao redor, o vazio deixado pela ausência dos palcos era irreparável. Ele tentava preencher esse espaço revisitando suas músicas, assistindo a antigas apresentações e relembrando momentos inesquecíveis de sua trajetória. Mas no fundo, ele sabia que nada poderia substituir a sensação de estar diante de uma plateia emocionada, compartilhando sua arte e recebendo de volta o amor genuíno do público. Essa nova realidade trouxe reflexões profundas para Nelson. Ele passou a olhar para sua própria vida com um misto de gratidão e melancolia. O reconhecimento que conquistou ao longo da carreira era inegável, mas o preço do tempo foi alto. A saudade de tempos áureos se misturava com a necessidade de aceitar o presente, mesmo que ele não fosse como imaginava. E assim, entre memórias e silêncio, Nelson Ned enfrentava seus dias finais, sempre com a esperança de que sua música continuaria ecoando, mesmo que ele já não estivesse mais ali para cantar. Ao longo de sua carreira, Nelson Ned experimentou tanto o auge do sucesso quanto as dificuldades impostas pela instabilidade financeira. Durante as décadas de 1970 e 1980, ele era um dos artistas brasileiros mais conhecidos internacionalmente, vendendo milhões de discos e lotando casas de shows em diversos países, especialmente na América Latina. Seu talento inegável e sua voz marcante garantiram a ele um lugar de destaque na música romântica, mas com o tempo, a gestão inadequada de sua fortuna se tornou um problema crescente. Nelson ganhou muito dinheiro ao longo dos anos, mas a falta de planejamento e de uma administração financeira cuidadosa fez com que sua situação se tornasse cada vez mais delicada. Contratos mal elaborados, investimentos duvidosos e a falta de acompanhamento sobre os direitos autorais de suas músicas contribuíram para que ele perdesse grande parte de sua renda. Além disso, a ascensão de novos estilos musicais e a mudança nos padrões da indústria fonográfica reduziram seu espaço na mídia, fazendo com que suas oportunidades de trabalho diminuíssem consideravelmente. Outro fator que pesou em sua trajetória foi a dificuldade de manter um círculo de apoio confiável. No auge de sua fama, Nelson Ned era cercado por amigos, empresários e profissionais que se beneficiavam de seu sucesso. No entanto, quando os problemas financeiros começaram a surgir, muitos desses contatos desapareceram, deixando-o em uma situação de vulnerabilidade. Sem o respaldo da indústria e com poucas oportunidades de reerguer sua carreira, ele viu seus bens se desfazendo e suas condições de vida se tornando cada vez mais precárias. No final de sua vida, Nelson já não tinha mais controle sobre suas finanças, com problemas de saúde se agravando e dificuldades para conseguir contratos que lhe garantissem uma renda estável. Ele precisou contar com a ajuda de familiares e amigos próximos para suprir suas necessidades básicas. A situação se tornou ainda mais difícil pela falta de interesse da mídia, que raramente dava espaço para o cantor recontar sua história ou tentar um novo recomeço. Assim, aquele que já havia sido um dos grandes ícones da música brasileira enfrentava uma realidade dura, distante dos palcos lotados e do prestígio que um dia conheceu. Apesar de todos os desafios, Nelson Ned permaneceu fiel à sua fé e encontrou forças na religião, o que lhe proporcionou algum conforto nos últimos anos de sua vida. Mas sua trajetória serve como um alerta para muitos artistas sobre a importância da gestão financeira e do planejamento a longo prazo, especialmente em uma indústria tão volátil quanto a da música. Ainda assim, sua voz poderosa e sua contribuição para a música romântica continuam vivas, marcando gerações e sendo lembradas por aqueles que reconhecem o seu legado. Nelson Ned faleceu no dia 5 de janeiro de 2014, aos 67 anos, em sua casa em São Paulo, vítima de complicações decorrentes de uma infecção respiratória. Sua partida foi discreta, sem alarde, contrastando com os dias de glória que viveu no auge de sua carreira.
Para muitos, sua morte passou despercebida, mas para aqueles que acompanhavam sua trajetória, representou o fim melancólico de uma das vozes mais marcantes da música romântica brasileira. Ao longo da vida, Nelson Ned construiu uma carreira grandiosa, conquistando admiradores não apenas no Brasil, mas também em países da América Latina e até mesmo nos Estados Unidos. Seu talento e carisma o levaram a se apresentar em grandes palcos internacionais como o Carnegie Hall, em Nova York, um feito que poucos artistas brasileiros alcançaram. Suas canções, carregadas de emoção e lirismo, embalaram gerações e transformaram-no em um ícone da música romântica. No entanto, apesar do reconhecimento e do sucesso, os últimos anos de sua vida foram marcados por dificuldades. Enfrentando problemas financeiros e de saúde, Nelson viveu de forma mais reclusa, afastado dos grandes palcos e das multidões que um dia lotaram seus shows. Sua saúde debilitada foi consequência de uma série de complicações que se acumularam ao longo dos anos, incluindo um acidente vascular cerebral, AVC, diabetes e hipertensão. Além disso, a luta contra o alcoolismo e o uso de substâncias também contribuíram para a deterioração de seu bem-estar físico e emocional. Com o passar do tempo, a fama que outrora o cercava foi se dissipando, e sua presença na mídia tornou-se cada vez mais rara. A ausência de convívio próximo com amigos e familiares acentuou sua solidão, tornando seus últimos anos ainda mais desafiadores. Seu falecimento, além de representar a perda de um grande artista, trouxe à tona reflexões sobre o abandono e as dificuldades enfrentadas por muitos artistas que, após anos de sucesso, acabam esquecidos pelo público e pela indústria musical. Apesar de todas as dificuldades, seu legado permanece vivo. Suas músicas continuam a tocar corações, e sua história segue sendo lembrada por aqueles que reconhecem seu talento e sua contribuição para a música brasileira. Nelson Ned pode ter partido de maneira solitária, mas sua voz e suas canções seguem ecoando, provando que a arte tem o poder de atravessar o tempo e manter viva a memória de quem a criou. Hoje, ao lembrarmos sobre Nelson Ned, é impossível não sentir um certo peso no coração. Ele foi um grande talento, mas enfrentou lutas que muitos de nós não conseguimos imaginar. Sua trajetória é uma lição sobre como o sucesso pode ser efêmero, e como as dificuldades pessoais, muitas vezes invisíveis, podem afetar profundamente a vida de uma pessoa. Nelson Ned talvez não tenha recebido a despedida que merecia, mas sua música e sua história continuam vivas em nossos corações. Que possamos aprender com sua trajetória e refletir sobre o valor de estar presente na vida de quem amamos, especialmente nos momentos difíceis. Se você gostou dessa história, deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo!